Professor Rodrigo Rani, aqui de pé. Vamos conversar? Sobre o que nós vamos conversar? Sobre matemática. O assunto hoje é multiplicação e divisão de números naturais e decimais aplicado à ideia diária nas figuras planas. Vem comigo! Eu tenho uma situação que agora nós vamos começar a trabalhar, que ela é muito prática. Primeiramente, a gente tem que entender o que é área. Área é a medida de uma superfície. Até agora, nós trabalhamos a ideia de perímetro. Perímetro seria, então, o contorno. Então, se eu quero cercar algum terreno, eu somo todos os lados desse terreno e eu tenho o perímetro. A área é a superfície de um terreno. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno na forma de um retângulo, então, se eu fosse fazer o perímetro, eu teria que somar essa distância, mais essa distância, mais essa distância, mais essa distância. Não é o caso. Até agora, nós fazíamos o perímetro. A área é esta superfície. Então, eu quero saber, por exemplo, de forma bem prática, se eu quisesse plantar gramado aqui, nesse terreno. Então, é a superfície do terreno que me interessa. No perímetro, não. O perímetro é o contorno. Então, se eu quisesse colocar cerca, aí eu estou falando, então, cercar um terreno dá a ideia de perímetro. Mas nós estamos agora a ideia de área. Vamos supor, pensar, então, numa sala de aula, né? Vamos pensar que isso aqui é uma sala de aula. Vamos pensar numa sala de aula de 8 metros por 7 metros. Então, tem 8 de comprimento e 7 metros de largura. Normalmente, uma sala de aula, ela é formada, o chão dessa sala de aula, ela é formada por taquinhos, né? Taquinhos de madeira, né? E, geralmente, se você for pesquisar na internet, né? A gente verifica que um taquinho de madeira, em média, ele é 20 centímetros por 7 centímetros. Aqui tem uma variação, dependendo do taquinho que é comprado, que é utilizado para fazer o chão de uma sala de aula, mas, em média, 20 centímetros é o comprimento do taquinho e 7 centímetros é a largura do taquinho. E aí, de forma muito prática, vamos supor, se eu quisesse saber quantos taquinhos serão necessários para colocar no chão desta sala de aula. Não fica bugado. Nós vamos trabalhar com isso, multiplicação, divisão e nessa ideia de área. Bom, vamos lá. Eu tenho uma sala de 7 por 8. Então, a medida de uma superfície, como é que eu vou calcular? Multiplicando os dois valores. Então, a área da sala é 8 metros vezes 7 metros. Então, vamos chamar de A da sala. 7 vezes 8, 56. Metro vezes metro é metro ao quadrado. Então, a sala, a superfície, ela ocupa 56 metros quadrados. Eu quero saber quantos taquinhos cabem no chão dessa sala. Muito bem. Antes, eu preciso fazer, assim como eu fiz a área da sala, eu preciso fazer a área de cada taquinho. Só que eu tenho um problema aqui.
Porque aqui a sala é em metros, o taquinho é em centímetros. Então, eu tenho que lembrar da minha tabela: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, e transformar os 20 centímetros em metro e os 7 centímetros em metro. Centímetros para metro são 2 casas, ok? Então, o 7 é 7,0, que eu vou ter que colocar para metros. Então, 1, 2. Coloca um 0 para preencher essa ondinha e mais um 0, vírgula aqui. Isso aqui não me utiliza mais. Então, isso aqui seria 0,07 metros. Da mesma forma, são 2 casas, o 20,0. A vírgula está aqui. Eu tenho que andar de centímetros para metro, né? É 2 casas para cá. 1, 2. Então, 0, isso aqui, então, não me é mais necessário. Então, é 0,2 metros. Ok? Então, isso aqui, centímetros para metro, é 0,07 metros, né? E 0,2 metros. Então, eu vou fazer agora uma novidade para nós. Eu vou fazer uma multiplicação com vírgula. Aqui eu fiz uma multiplicação de números naturais. 7 vezes 8, 56. Agora aqui eu vou fazer 0,07 vezes 0,2. Então, nós vamos agora começar a fazer multiplicações com decimais. Não fica bugado. Ó, 0,07 multiplicado por 0,2. Então, 2 vezes 7 dá 14. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. 2 vezes 0, 0. Deixa uma casa em branco aqui, eu boto um joguinho da véia, né? Para deixar, eu digo, um espaço em branco, porque eu vou multiplicar o segundo número. 0 vezes 7 é 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. E agora eu somo. Então, é 4, 1, 0, 0. Agora que veio o detalhe. Eu tenho 1, 2 casas aqui e mais uma casa aqui. São 3 casas. Então, eu venho e conto 3 casas. 1, 2, 3. Então, 0,014 é a área do taquinho. Do taquinho é 0,014 metros quadrados. Ok? Então, eu tenho a área do taquinho, né? Essa superfície de cada taquinho é 0,014 metros quadrados. E eu tenho a área da sala, que é 56 metros quadrados. Bom, a pergunta que eu quero saber é o seguinte: quantos taquinhos cabe dentro do chão dessa sala? Então, quando uma coisa cabe dentro da outra, eu tenho que fazer o quê? Divisão. Sempre quando eu quero determinar quanto uma coisa cabe dentro da outra, eu faço uma divisão. Então, a área da sala dividido pela área de cada taquinho. Ok? Então, a área da sala é 56, dividido pela área de cada taquinho, é 0,014. Professor, agora ficou complicado. Não, é muito simples. Esse número é um número natural. Esse aqui é um número decimal. Então, o que eu faço? Eu sempre vou igualar o número de casas. Então, como aqui eu tenho 1, 2, 3 casas, se eu colocar 3 zeros, porque aqui tem 3 casas, se eu colocar 56 e colocar 000, porque aqui tem 3 casas,
eu posso cortar essa vírgula. Então, quando eu cortar essa vírgula, eu vou fazer uma divisão por 14. É fácil assim, professor? Exatamente. Então, você verifica, sempre igual o número de casas. Então, se aqui tem 1, 2, 3, tá? Você coloca 3 casas após o 56, né? E aí você vai poder cortar a vírgula. Quando você corta a vírgula, esses zeros não são mais necessários. E você, então, divide por 14. Aí, você vai começar aqui, ó. 56 por 14, né? Que número que vezes 14 chega perto dos 56? Né? 5 fica demais. Então, vamos tentar, vamos na tentativa. 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1 dá 4. Mais 1, 56. Abaixo 0, não dá mais 0. Abaixo 0, não dá mais 0. Abaixo 0, não dá mais 0. Oh, bacana! Então, resposta... Nesta sala de aula terão 4.000 taquinhos. Certo? Nessa sala de aula terão 4.000 taquinhos no chão. Né? A gente diz que é o assoalho, né? Ok? Fechou?